Boa noite, meus amores, tudo bem? Então, voltei para contar uma história real. E para dizer que eu não estou maluca na minha tese, que sim, que esse tipo de história acontece. Meus amores, vamos lá. Começando pelo começo, né? 1, 2, 3. Então, gente, era agosto de 2012. A minha irmã, Priscila, ficou muito doente, porque éramos obesas, nós duas, né? Mas eu, Larissa, não tinha nenhuma comorbidade. E ela sim, ela tinha comorbidade, que era a pressão alta. E em agosto de 2012, ela ficou muito doente, com crises hipertensivas altíssimas, que levaram ela a tomar uma atitude, né? Fazer cirurgia bariátrica. E até então eu nunca tinha pensado nisso, porque eu, sendo gordinha, eu sempre fui empoderada, nunca me escondi de nada, nunca fui atrás dos padrões de beleza, sempre me senti bem com o meu corpo e, ainda mais não tendo comorbidade, nunca tive problema com isso, né? Então o que aconteceu? A minha irmã resolveu fazer cirurgia bariátrica, só que ela teve medo. Sim, ela teve medo. E ela, Larissa, por favor, vamos, por favor. Só que eu não queria fazer. Essa cirurgia bariátrica, que eu achava que não tinha necessidade, papapá. Essas coisas, né? E no fim, ela me empurrou para a cirurgia. Né? Ela foi fazendo tudo escondido de mim. E eu só fazia os exames e as consultas. Aí chegou o dia. Aí começou o nervosismo, né? Aquela coisa, ai meu Deus. Gente, temos um cachorrinho aqui, tá? Começou o nervosismo, meu Deus, será? O que vai acontecer? E agora, e se eu morrer e tal? Porque, querendo ou não, era uma cirurgia que a gente não sabia a que risco chegava, né? Porque a gente escutava naquela época tanta coisa, né? Hoje em dia é mais tranquilo, mas naquela época era tanta coisa, que um morria, que um não sei do que, e que perfurava não sei do que, e aí a gente entrava nos grupos, que na época era Facebook, acho que era Orkut também, e aí pesquisávamos, e morte de um, morte de outro, então a gente ficou com medo. Aí a minha irmã, com medo, e eu não querendo deixá-la sozinha, resolvi sim ajudá-la, porque eu não queria ver minha mamãe sofrendo com essas crises hipertensivas dela, né? Então só fui deixando o barco correr, né? E chegou no dia da cirurgia. E nesse dia ela marcou, gente, juro pra vocês, ela marcou as duas pro mesmo dia. Pensa no coração de uma mãe, 2 irmãs sendo operadas no mesmo dia. A minha mãe, coitada, ficou num estado de nervo, começou a ter crises de pânico no dia. Eu também tive crises de pânico, porque, como todos sabem, eu tenho ansiedade. E um dia eu vou contar pra vocês, fazer um vídeo pra vocês dizendo como que eu descobri também as minhas crises de ansiedade. Então, nesse dia, foi dia 15 de agosto de 2012. Minha mãe teve 2 filhas operadas. Graças a Deus, correu tudo tranquilo. Uma foi às 7h30 da manhã e outra às 9h30. A Priscila às 7h30 e eu às 9h30. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Operamos, fomos para UTI, ficamos na aguinha de coco e tal, aquele pós normal, né? Aí então, o que
que aconteceu? Recebemos alta, viemos para casa, ficamos, ainda era aquela época de ficar 15 a 20 dias de repouso e tal, né? Não se voltava ao normal em alguns dias. Então, fizemos tudo isso e tal e voltamos à vida normal, né? Claro, tudo fazendo dentro do regrado, tudo dentro certinho, tomando nos primeiros 10 dias copinhos de líquido, aí depois começamos com a dieta pastosa, e assim foi indo, tudo tranquilo. E aí eu me empolguei, né? Porque tipo, a gente não se empolga até o momento que a gente não vê o resultado. Quando a gente começa a ver o resultado, vê que uma roupa entra, vê que uma roupa já fica bonita, mesmo a gente sendo empoderada, né? Mesmo sabendo que eu gordinha era assim, linda, poxa, a autoestima da gente aumenta mais ainda, né? Então, o que aconteceu? Eu fui indo, fui me empolgando e fui gostando da coisa e mesmo que comesse, a gente emagrecia, né? Mesmo dando DUP, que o DUP é um processo da redução, da bariátrica, que quem come muito doce, ele dá um mal-estar na gente, que parece que a gente vai morrer, tá? Então assim, mas isso era coisas pormenores, vendo que a gente estava emagrecendo, sabe? Foi muito legal assim. E aí eu fui ficando magra. Com 2 meses de cirurgia, eu comi um pedaço, que eu era maluca, ainda sou. Só que agora eu não como com tanta frequência, porque eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Um pedaço de torta de limão. Gente, aquilo lá foi assim, parece que... E eu comi, assim, um pedaço grande, tá? E não deu dump em mim. E aquilo lá parece assim que lavou minha alma, juro pra vocês. Porque era uma coisa muito boa, tava muito bom, sabe? Parece assim que fazia tempo que eu não comia aquilo. Então, meu Deus. E fomos indo, foi emagrecendo, fui comprando roupa e fui, sabe? E aí foi aí que eu fui comprando as joias, que eu fui amando ter as joias e essas coisas, né? E fui me encralacando nas dívidas de roupa, né? Porque aí a gente compra roupa, porque a gente fica bonita, fica magra, sabe? Então foi indo. E fui... nessa época eu era solteira, então... Nossa, não queria saber de namorar de forma nenhuma. Fui ficando com um monte de carinha. Gente, assim, coisas que não aconteciam comigo, estavam acontecendo naquele momento, eram coisas surreais, sabe? Então a bariátrica nesse quesito foi muito legal. A situação do mudar a minha vida, né? Do mudar a situação de roupa, ela não mudou a minha cabeça, porque a minha cabeça parece que eu sempre, pra minha cabeça parece que eu sempre tive padrão de corpo como todas as outras mulheres, entendeu? Mas pro meu físico, e pro meu ego, e pra minha autoestima, foi muito mais além. Muitos carinhas eu conheci, fiquei, coisa que não acontecia quando eu era gordinha, mais gordinha, sabe? Mesmo eu tendo autoestima, mesmo alguns carinhas eu sendo gordinha chegando em mim, agora chegavam muito mais roupas, tipo, de tu ser um 54 e tu entrar num 44, sabe? Gente, era uma coisa surreal, era muito legal, sabe? Então aí fomos curtindo a vida, emagrecendo, curtindo. No fim a gente já não sentia que emagrecia tanto, né? E esse pós-bariátrico, ele foi tão importante, mas também tão um pouco difícil, porque o que é? A gente, eu principalmente sentia bastante dor no estômago, porque no fim eu já não comia. Eu não comia porque eu não sentia fome. Entendeu? Porque o estômago tava assim, tava menor que isso aqui, né? Menor que meu punho. Então, eu não sentia fome. Então, eu só curtia a vida, trabalhava e não comia. Curtia a vida, trabalhava e não comia. Curtia a vida, trabalhava e não comia.
Então, daí eu comecei a me sentir muito fraca mesmo, assim, de não ter mais força, assim, sabe? Aí eu tive que começar a tomar a vitamina B12, que é uma vitamina que a gente tem que tomar de 2 em 2 meses. Eu tive que começar a tomar na veia, porque a fraqueza era tanta que eu não conseguia me manter equilibrada, entenderam? Então o que aconteceu? Aconteceu assim, que eu tive que começar a tomar na veia, aí eu fui começando a me reerguer de novo, né? Só que daí agora com mais disciplina, né? Comia de 3 horas em 3 horas, com disciplina. Tentei ir pra academia sim, mas vou dizer pra vocês, não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que eu consegui ser uma rata de academia, não. E até hoje isso não acontece, tá? Não vou pra academia. E fui curtindo, até conhecer o pai da minha filha mais nova. Nisso eu tava no auge, tava lindona, só com roupa massa, me sentindo maravilhosa, me sentindo a poderosa. Conheci o pai da minha filha. Ficamos, eu acho que 5 anos juntos, entre idas e vindas, e engravidei. Gente, eu engravidei depois da bariátrica. E nisso tudo, eu tive o abandono dele. Então eu fui uma mãe solo. Quando eu digo pra vocês que eu não pude contar, que eu não podia me entrevistar mesmo, é porque era sobre isso. Eu fui uma mãe solo, né? Então assim, o que acontece? Ele me deixou, me sumiu, e eu fiquei sozinha. Simplesmente na gravidez sozinha, sem ninguém, claro, minha mãe, minha família, né, minha irmã, mas sem o apoio do pai, né? Aí, nisso, eu fiquei muito doente, muito. Eu acho que com 6 meses de gravidez, como eu tava com pouca vitalidade, eu adquiri a tuberculose. Eu tive tuberculose pleural. Gente, foi surreal. Sabe por quê? Nessa tuberculose pleural, eu tive água no pulmão junto. Tudo isso eu passei. Mas bom. Fui pro hospital, fiquei 2 semanas, 3 semanas, fiz drenagem, isso tudo grávida, com ansiedade, sozinha, tudo isso, tá? E aí, a Melissa nasceu. Quando eu saí do hospital, a Melissa já estava com 7 meses de gestação na minha barriga, eu saí cadavérica, tá? Cadavérica, horrível. Só dente e olho. Se eu queria ficar magra, eu queria engordar tudo de novo, porque eu não queria pagar aquele preço ali. E quando eu voltei pra casa, fui retomando, fui comendo, fui dando uma engordadinha. Mas ainda assim continuava magra, com barriga de 9 meses, eu tava com barriga de 6 meses, né? E aí, eu sei o que aconteceu. Que a Melissa nasceu, eu peguei, continuei magra, mas continuei agora uma magra saudável. Só com crises de ansiedades e depressões pós-parto, que eu conto depois pra vocês. É tanta história, gente, agora eu tô contando do pós-bariátrico, tá? Como que eu engordei. Essa foi a parte. Com 4 meses, eu deixei de dar mamar pra Melissa e resolvi fazer abdominoplastia. Porque eu tava com muita sobra de pele na barriga.
e resolvi fazer abdominoplastia. E fiz. Não ficou perfeito, mas melhorou muito. Só que eu tinha que ficar 20 dias deitada. E nesses 20 dias é que eu comecei a comer. Depois da abdominoplastia, eu comecei a comer. E não era comida não, era farinha láctea, era leitinho com banana, era bala de confete, era bala de banana e assim ia. Gente, quando eu saí da cama, eu acho que eu tava com uns 10 quilos a mais. Só a barriga chapada, mas eu tava uns 10 quilos a mais distribuída. E fui engordando. E assim, o pós-bariátrico, quando a gente engorda, fica feio, né? Mas mesmo assim eu consigo me ver bonita, tá? Ainda tenho muita pele, muita sobra, mas sim, para quem não sabe, a pós-bariátrica não é mágica. Bariátrica não é mágica e o pós-bariátrico é cuidado. E ponto, é isso. Porque tu engorda assim. Tu tem que te cuidar. Eu me cuido. Mas eu não sou maluca neurótica, não. Então, assim, ó, pra quem queria saber a história, por que eu engordei, foi isso. Foi logo depois da gravidez e foi logo após a abdominoplastia. Me sinto bem, me sinto tranquila, me sinto feliz. Um pouco que eu engordei também foi porque eu casei novamente. Sabe que quando a gente casa, a gente engorda, né? Eu não sou neurótica por dieta, mas assim, ó, tem que cuidar. Quem quer ser magra, quem tem essa vontade de ser magra mesmo, tem que cuidar porque qualquer coisinha tu engorda, tá? Gente, fica aqui meu testemunho. Agradeço a história da bariátrica e da pós-bariátrica. Engordei, preferi engordar do que tá do jeito que eu estava quando eu estava no hospital. Então, aqui fica o meu testemunho, meu relato, que para ser feliz não precisa precisa ser, tá? Feliz Dia das Mulheres, feliz mês das mulheres, que as nossas falas femininas sempre sejam respeitadas. Volto. Assinem o canal, assinem não, inscrevam, assinem o canal, ativem o sininho e descubram o porquê que eu não tô maluca na minha tese. Beijo, meus amores!